Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje, um tema que eu gosto muito, até mesmo que vem do Oriente, é milenar, que é o yoga. O yoga, hein? Lembre que é masculino. E a Lucimara Lima aqui comigo, ela é terapeuta integrativa, educadora física, que vai falar sobre o yoga, seus benefícios e muito mais. Lucimara, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Obrigada. É um prazer tê-la aqui falando sobre essa, posso dizer, terapia milenar? Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. O yoga, eu sempre falo assim que foi um divisor, né, de águas assim na minha vida. Ele vem, né, de 5.000 anos, assim, é milenar, e o yoga ele trabalha muito mais que asanas, né? O asana seria as posturas, a respiração seria os pranayamas, e o yoga vai muito além, né? Que o pessoal, mas eu tenho que colocar o pé na cabeça. Não, não é sobre isso, né? O yoga chega aquela pessoa com insônia, aquela pessoa que chega com dificuldade, uma irritabilidade, tomando ansiolítico. Então, aquela pessoa assim que tem dificuldade de socializar. E o yoga ele vem para isso, ele traz um equilíbrio, né? Também todos nós temos o yin e o yang, né? E o yoga ele traz isso. Você vai fazendo através das meditações, né? Mas eu sou muito agitada, eu não consigo parar. Faz uma meditação ativa, né? O que é meditação ativa? Você fazendo uma caminhada. Então você pode fazer o Surya Namaskar, que são posturas, sequências de postura, que através assim dessas sequências de postura, você vai adquirindo cada vez mais essa resiliência de você conseguir parar 2, 3 minutos para meditar. E tem também os mudras, que são asanas de mãos, né? Então tem o mudra de Ganesha, o mudra, no caso de Lótus, Anjali Mudra. Então, através dos mudras, o Joseph, que é um americano, teve uma das formações que eu fiz na Montanha Encantada. Ele mora há mais de 20 anos no Brasil. E ele desenvolveu um livro que é só através das mãos. Então, os mudras é que nem a postura corporal, porém nas mãos. E nós temos pontos nas mãos que através de mudra para enraizar. Podemos falar também através dos chakras, né? Porque os asanas desbloqueia, né? Nós temos 7 chakras, os básicos, né? E muitas vezes quando tu tá sem energia, sem vitalidade, no puerpério, né? As mulheres que ganharam bebê. Então, quando tu tá assim, tu tá com o teu Agni, né? O teu fogo, completamente sem, né? Então, através dos asanas, respiração, e a prática do yoga, porque yoga, o que significa? É uma palavra que vem do sânscrito, né? Significa união. Então, quando tu une o corpo físico, teu mental, emocional e o espiritual, tu traz esse equilíbrio. Não adianta tu estar bonitinho por fora, né? Tu arruma digamos, teu corpo, né? E por dentro tu tá se alimentando mal. Teus pensamentos, podemos levar de repente em consideração a fé, mas não ligada a nenhuma religião, porque o yoga é uma filosofia. Então, eu digo assim que ele é muito amplo, né? Trabalha de uma forma muito global. Posso trabalhar com pessoas acamadas. Hoje eu trabalho muito com gestantes, puérperas, e também assim com mulheres assim que estão em fase de transições de carreira, né, de relacionamento, processo de luto. E o yoga é isso, ele traz dentro das posturas, ele traz essa firmeza, mas ao mesmo tempo essa flexibilidade, né? Que diante das situações da vida, muitas vezes a gente não vai ter o controle, né, de tudo. Então o yoga vem para mostrar, né? Tu pode fazer uma musculação praticando yoga. Em vez de tu ficar ali só 1, 2, 3, tu tá na presença. Agora eu tô trabalhando aqui quadríceps. Então tu não está apenas contando, tu tá sentindo que eu tô trabalhando quadríceps, né? E então hoje em dia as pessoas fazem as formações de yoga como autoconhecimento, né?
Então eu trago essa experiência porque eu fui uma que voltei da Irlanda, né, na Europa, e era muito difícil para mim ficar aqui no Brasil, depois de ter morado na Europa, né. E aí o yoga veio para mim num momento assim, que estava muito desafiador ficar em Porto Alegre, né. E aí eu consegui, através daquela prática, eu como professora de jump, completamente agitada a aula e tipo, vamos lá, tem alguém aí? E aí eu falei, não vou sentar, né? Tá louco, vou sentar e vou meditar, isso não é pra mim. E aquela japonesa olhou pra mim e disse, olha, essa frase nunca mais saiu. A pessoa que pensa que o yoga não é pra ela, é a que mais precisa. E daí aquela frase me pegou de um jeito que eu pensei, vou tentar mais uma vez. Tentei mais uma e desde 2008 eu nunca mais deixei de ser praticante. E em torno de 7 anos eu venho atuando como instrutora, professora, né? E eu digo assim que para tudo, né? Para te estudar, para te relacionar, é algo que te traz assim um centramento que muitas vezes, né? Eu sou mãe, né? Então muitas vezes o teu filho ele vai te desafiar e vai te mostrar como tu era quando pequeno. E aí às vezes o que tu acontece? Tu vai muitas vezes assim, meu Deus, respira até, né? Conta até 10 e aí tu pensa, não, peraí, eu sou professora de yoga, mas nem necessariamente tu não vai ficar irritada, né? E aí tu pensa tuas técnicas, né? Como é que eu vou? Não tenho quem deixar, eu tenho aqui um trabalho para fazer, levo ele começa a fazer junto. Daqui a pouco ele não vai ficar 2 horas fazendo 108 Surya Namaskar. Então chega um momento que eu digo, tá, isso aqui não dá para ele, eu vou sair. Então a gente vai sabendo lidar com essas frustrações, né? Que tem momentos que tu ser mãe não é que você não vai trabalhar e você não vai transitar em outros ambientes, mas tem momento que o ambiente não é para criança naquele momento, apesar dele praticar yoga na escola. E aí tu trabalhar com aquela frustração que, ok, eu consegui fazer 1 hora, meia hora e vou voltar, depois eu volto para cá, fez uma soneca. Então, o yoga nos ensina muito isso, sabe? Então, dos mestres que eu tive, eu já pratiquei na Austrália, tive um tempo na Tailândia, tive vivências assim em Porto Alegre no Pan American School, que é uma escola que as crianças são alfabetizadas em inglês, logo que eu voltei para o Brasil, e que me trouxe assim uma experiência que ele é muito, né? Tem o Raja Yoga, não sei se você conhece o Yoga da Mente. Não. O Raja Yoga, ele vem da Austrália e tem também o Brahma Kumaris em Porto Alegre. Mas ele tem em todo o mundo, assim, ele acontece em diversos lugares. Aí tem o Tantra Yoga, que é muito falado, Tantra, né? Então, não, Tantra nada mais é do que essa parte energética, né? Dos chakras. O Hatha Yoga, tem o Ashtanga Yoga, tem o Yoga Integrativo, que vem da Montanha Encantada, né? Do americano. Tem o professor Hermógenes, que foi até os seus 90 e poucos anos, levando para os presídios, que imagina tu ficar preso lá, então ele levou para as pessoas, não é uma religião, mas ele levou a filosofia que tem os yamas e os niyamas, tipo não roubar, não cobiçar, não falar mal, tu ter um dinacharya, né, que seria no Ayurveda, que se fala muito, uma rotina diária, né? Então, quando tu tá preso e tu não consegue sair, o yoga te traz pro teu centro, né? Então, tem diversas, eu também fiz formação de yoga hormonal para mulheres ali que começam a chegar na época da menopausa, ou mulheres também com dificuldade de libido, né? Tipo, ganhou um bebê. Aí tá ali nos 40, né, na quarentena, no puerpério. E aí tu tá amamentando, né, que é amamentar energeticamente, fisicamente, né. E aí tem o casal, né. E aí às vezes, cadê o casal? Então, às vezes assim, até o casal se encontrar, né, que às vezes aí eu durmo, tomo banho, eu dou mamar, o que eu faço, né? Sim. No início é meio que... É difícil. A maternidade é maravilhosa, mas tem isso, assim, que às vezes o pessoal romantiza muito, né. Então, cada vez mais em diversas áreas da minha vida, o yoga me trouxe isso, seja no meu maternar, seja no meu trabalho, né? Seja como educadora física. Então, eu consegui transitar em diversas áreas
na política, no direito, né? Sim, eu trabalhei na FAMURS, né? Se você conhece. E yoga junto. E eu não trabalhei com yoga na FAMURS, não recebendo por isso, mas as pessoas iam até a minha mesa, porque era na parte da jurídico, né? Sim. Mas na minha mesa tinha umas pedras, tinha umas plantas, então as pessoas chegavam ali, tipo, um pouco tenso assim, né? Muito contrato. Sim. Então as pessoas chegavam na minha mesa, ai, como é bom falar contigo, tu é bem zen, né? E aí eu digo, não é que eu sou zen, né? A gente fica buscando diante de tanta pressão de muitas coisas, e aí quando muda o presidente, daí muda tudo, daí muda a dinâmica, quem vai ser demitido, né? Quem é que tá na lista aí para sair? É uma pressão, assim, né? Então, com isso eu comecei ok, o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho? E sempre só eu usava para mim. Até chegou um momento que eu disse, por que não... Trabalhei com ginástica laboral, por que não levar isso para as pessoas, né? E aí veio o programa Ficar Bem, Se Sentir Bem dentro da Caixa Econômica Federal. Isso aí, exato. Eu acho que era algo assim, lá de Brasília. E aí me convidaram, eu disse, do lado da minha casa. Era uma quadra, eu acho, né? Era uma quadra da minha casa. E aí eu comecei a ir 2 vezes por semana. O pessoal, assim, super... Era 15 minutinhos, mas às vezes tinha 15 minutinhos que eu tinha que ir lá no setor e arrastar o pessoal. Era meio difícil aqueles 15 minutinhos. Eu disse, gente, se vocês não tiverem 30 minutos na semana para vocês, lá na frente vai vir essa conta, sabe? Sim. E aí o pessoal começou a fazer, teve gente que começou a me procurar para fazer por fora, turma, aula personalizada. E aí eu comecei a me apaixonar, né? Daí eu comecei a buscar outros recursos dentro do yoga para gestante, diversas linhas de yoga. Percebeu que estava tão capacitada e que isso realmente entrou para dentro de ti, para dentro da tua vida, que as pessoas começaram a perceber que essas atitudes, esse teu comportamento, começaram a soar para eles como se fosse uma situação que poderia passar para eles. E claro, né, o que as pessoas procuram hoje? Eles procuram um equilíbrio, o autoconhecimento, como tu fala, né, a meditação mesmo, né, procurar seu autoconhecimento, estar dentro de um lugar onde está pegando fogo, mas tu tá ali, né, tranquilo, respirar, né, respirando, as pessoas hoje morrem de velho e não sabem respirar. É incrível, e elas não yoga sabem respirar. A respiração que é um guia, né? E no caso eu trabalho também bastante, né, eu estava grávida e não sabia, da Ana Luz, e atendendo muita gestante. E pro parto, né, que as médicas dizem, meu Deus, tu vê quem fez yoga e quem não fez na hora do parto. Que elas chegam lá seguras, sabe? Através da respiração, eu estou mais perto do meu filho, a cada contração, meu filho vai chegar, sabe? É uma tranquilidade dentro da partolândia ali, né? Eu sempre digo. Até a Marília, que foi minha fisiopélvica, né? Maravilhosa, ela dizia, Lu, trabalha as técnicas do yoga, né? Porque daí, depois eu tive que tudo que eu ensinava, eu tive que comigo. Sim, exatamente. Tu foi a tua aluna. No caso, eu também praticava com outras professoras, né? Sim. Uma de Passo Fundo, que ela atende só gestante. E hoje também leva o pessoal para a Índia, né? E depois dessa experiência que eu tive na Tailândia por 5 dias, que foi uma viagem que eu fiz sozinha. E a tua intenção era saber mais sobre o yoga. E não só yoga, como também outras terapias. Na realidade, na Tailândia... O yoga é de origem? Que ela é de hindu, né? Na verdade, assim, ó, tem essa parte do Nepal, da Índia, toda a parte, assim, da Ásia. E, na verdade, eu fui lá para relação, assim, eu gosto muito de Buda. Não sei se você já foi também em Três Coroas, que tem um templo lá, maravilhoso. Não fui ainda. É muito legal. Tu chega lá, é uma energia, tem um restaurante lá muito próximo também, que é muito bom. E ele é, de fato, Peraí, agora me fugiu de onde que é. Começa com P, com T. Mas ele é incrível, assim, a gente almoçou lá e até meu filho, nossa, toda a arquitetura, sabe? Maravilhoso. Chama atenção, né? E eu achei engraçado também, porque tanto na Índia como na Tailândia,
Na Índia é muita pobreza, né? E na Sim. Tailândia tem esses dois lados, né? Da festa, dessa situação também, né? Tem a religião, tem a fé, né? Tem os mestres, tem os templos, mas também tem as festas, tem os dois lados, né? Então, eu estudei bastante antes de ir para lá, porque as roupas que tu tem que usar, eu usei aliança, eu fiz coisas assim, sempre fingindo que eu não estava sozinha, né? Porque sempre tem esse receio, claro, que não respeitarem a mulher, se tu tá descoberto os braços, né? É? Tem esse perigoso. Cultura. Então, como tem muita prostituição lá, né? Sim. E aí, às vezes, sabe que tu é brasileiro, infelizmente, tem isso. Sim. E aí, os templos, não sei, eles têm muito rituais nos templos, eles são muito humildes, né? Aí, o rei foi inventar de morrer logo quando eu fui embora. O rei morreu. Então, eu tive um desafio, ninguém fala muito inglês, eles me davam uns mapas em tailandês. Nossa. E aí, eu perdi o táxi, mas eu sei que eles são tão felizes que eles me ajudaram e no final eles pediram uma selfie comigo. Porque eu falei que era brasileira. E eles praticam muito? Praticam, eles são muito devotos, né? A meditação, a respiração, essa parte assim da fé, né? O que é a fé? Muitas vezes eles têm a comida só do dia ali, né? Sim. Uma massagem lá era R$15. Imagina, massagem R$15 lá. A comida, então eles... tem pessoas que, como é que se chama mesmo, aqueles mestres que eles ficam só com a comida, literalmente. Agora me fugiu o nome. E eles vão passando de templo em templo. Sim. Então parece que eles sempre têm uma tranquilidade, tendo água, comida, tá tudo certo. Tá tudo certo. E agora, finalizando a nossa entrevista, e escutando, né, tudo que tu falaste durante essa entrevista, que mensagem tu deixaria para os nossos telespectadores, o nosso público? O que mudaria no brasileiro se ele tomasse dessa filosofia diariamente? Ai, nossa, muita coisa, porque o yoga para mim, como eu falei, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Minha primeira formação foi como educadora física, que sempre foi uma profissão que eu gosto muito. Mas eu dava aula de jump, né? Então, a gente não percebe, mas aquilo que a gente pratica, por exemplo, o jump, quanto mais eu correr, quanto mais eu praticar jump, se eu tiver essa tendência para uma ansiedade, para um desequilíbrio, eu vou me tornar uma pessoa ansiosa, eu não vou conseguir dormir. Se eu tiver um trabalho estressante, isso vai potencializar. E quando nós estamos nesse automático e a gente para e só respira um pouco, observa a tua respiração. Para um pouquinho. Fica 2 minutos aí, vai no banheiro, senta e respira. Mas o meu trabalho, 2 minutos no banheiro e respira. Tu volta, tu faz a oxigenação no teu cérebro, tudo muda. Então assim, se você tiver 5 minutos, quando tu acordar, não olhe o celular. Porque quando tu vai olhar o celular, tu já vai ter uma enxurrada no teu WhatsApp. Tu vai ter a informação do Instagram, e aí tu quer ser igual a fulaninha, igual o fulaninho, e aí começa a copiar. Na verdade, vários conteúdos, né? Conteúdo, tem que gerar conteúdo, e daqui a pouco tu tá, sei lá, 10 horas do teu dia olhando pro celular. Então, assim, fica meia hora, né? Seria no Ayurveda, Dinacharya, que também tem dentro do yoga, raspa a língua, toma água com limão, faz traz ali um Surya Namaskar, né? Uma pessoa que é muito, levando para os temperamentos fleumáticos, sanguíneos. Sim, claro. Então, uma pessoa que é muito lenta no inverno, meu Deus, sair da cama, né? Então, assim, sai meia hora antes e essa meia hora tenha esse cuidado contigo, medita 2 minutos, esquece os 2 minutos, senta ali e respira. Ou põe uma meditação guiada, ou coloca o teu pé na grama. O teu dia vai começar de uma outra forma. Maravilha. Perfeito. Seria Samara, isso. Que bacana. Adorei. E outra, a energia dela é impressionante. Obrigada. É muito boa mesmo. E Sim. Uma vez convidada, sempre convidada. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E a você que está nos assistindo aí, que tenha uma excelente noite e uma boa semana.